Bom, deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos embora para mais uma callzinha do comercial. Como sempre, a gente libera para vocês o microfone no finalzinho para tirar dúvidas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rapport, beleza? Vamos começar um pouquinho aí sobre rapport e como que a gente consegue criar um rapport legal, um rapport estratégico no início da call. E o rapport ele é fundamental para te ajudar a conduzir toda a call para o que importa no final, que é o fechamento. Fechou? Então, novamente, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, no finalzinho pode abrir o microfone para passar sem problema algum. Então, no rapport a gente entende que vendas é conexão. É você realmente entender o lead, o que ele precisa e entregar aquilo que ele precisa. Então, hoje a gente vai entender como criar conexão real nos primeiros minutos da call, tá? Então, hoje eu quero passar para você como que o lead vai confiar em você mais rápido, se abrir mais durante o diagnóstico, que a gente falou sobre diagnóstico ali na nossa última call, e como que ele vai escutar teu pitch ali com muito mais atenção. Fechou? Todo mundo já sabia o que era rapport, todo mundo já aplicava rapport nas calls? Quem faz call aqui? Quem faz call já aplicava isso? Lembrando que eu fiz a call com o Fredson aí, tá? A gente finalizou a call ali às 8 horas. Professor, Oi? eu tô com uma dúvida. Não, é a minha primeira vez que eu tô Boa. participando e tô aprendendo, né? Entrei agora nesse método de projeto Boa, seja bem-vindo. para me aprender, né? Eu tô começando do zero. Boa, meu velho, seja muito bem-vindo, tá? Então, explicando pra você o que é rapport. Rapport é quando a gente faz um call de venda, assim como você chegou a ter aqui, Lucas, não sei quem foi o teu closer, mas assim como você chegou a ter aqui, você fez um call de venda, você participou de uma aula ali de 1 hora de duração. E no começo, a gente chama de rapport. Deve existir o rapport no começo, que é aquela quebra de gelo, é onde você está conhecendo uma pessoa diferente. É como se fosse o chaveco numa balada. É basicamente isso. Você precisa quebrar o gelo no início ali para conquistar a pessoa. Eu uso muito esse comparativo, né, de chaveco. Eu sempre falo isso na minha call. Eu falo que é relacionamento, velho. Então, o que a gente faz ali numa call é de fato chavecar. O que a gente faz com um especialista, quando a gente tá prospectando, é uma paquera, sacou? Você tá tentando ser o mais interessante possível para que a pessoa tenha interesse em você e você consiga vender para ela uma ideia, vender para ela um projeto, vender para ela um produto. Beleza? Mas, rapport novamente é o quê? É a conexão inicial entre você e o seu lead nos primeiros minutos da call. É onde você quebra o gelo e o teu lead fica mais à vontade contigo, onde ele confia mais em você e onde ele escuta o teu pitch no final. O que é pitch? Pitch é a chamada para venda, né? Pitch é onde você começa a falar sobre o valor, sobre o entregável. O que é rapport? Rapport é o relacionamento inicial ali que você vai ter com o teu... Deixa eu até colocar isso aqui, ó. Colocar a definição de rapport, né? Mais fácil. Mas enfim, de forma geral, é. Deixa eu ver se o OBS também tá gravando. Tá gravando. De forma geral, rapport é a criação de conexão genuína e harmônica entre duas pessoas, baseada em confiança, empatia e em sintonia. E sintonia. Opa, fiz merda. Comentário. Aqui, boa. Vou colocar aqui e eu sempre libero para vocês, né, essa informação, beleza? Então, o que é rapport de verdade? Rapport não é só simpatia. Rapport é criar um espelho emocional. É fazer o lead sentir essa pessoa me entende. Pra quem já viu um pouquinho sobre Jornada do Herói, em alguns momentos a gente tem aquela história, né? Aquele momento onde a gente luta contra o inimigo do nosso lead, ou seja, a gente tem um inimigo comum. Então, quando eu pergunto pra alguém, cara, conta pra mim o que você já tentou no digital, quais mentorias tu já comprou. Então eu busco literalmente, Paulão, eu vou te mutar só pra não atrapalhar aqui a turma. Se você também pudesse. Boa. Então, quando a gente busca esse inimigo em comum no começo da call, o lead já entende que você entende ela. Então eu sempre pergunto, cara, o que que fez você não ter resultado? Já comprou alguma mentoria, algo que você aplicou que não funcionou? E quando o cara fala, eu não falo que ele não teve resultado. Eu falo que a culpa é de quem? É da mentoria, é do curso, é do mercado. Não diretamente assim, né? Eu falo, cara, tu não teve resultado porque dropshipping não funciona. Eu falo, cara, drop funciona. Tudo que você tocar a mão vai funcionar. A questão é quanto tempo, quanto dinheiro investido você precisa para ter o resultado em drop. Então, saber exatamente pelo que ele está passando
faz com que você entenda ela. E você entendendo ela, você cria mais confiança. Se a pessoa fala, cara, realmente, Eliseu pensa como eu. Realmente, Eliseu entende a minha dor. Realmente, Eliseu sabe que, cara, não é fácil você viver com salário mínimo. Não é fácil você ter 2 filhos, como eu tenho 2 filhos. Não é fácil você querer viajar e não poder. Não é fácil você querer ir no mercado e comprar. Então, quanto mais próximo do teu lead, quanto mais você criar situações onde você já passou, não é mentir, falando, ah, não, eu também tenho dificuldade. Não, não é assim, mas eu também já tive dificuldade, se você realmente teve dificuldade. Eu também já precisei comprar coisas, não tive dinheiro. Eu também já precisei comprar coisas para meus filhos e não consegui. Então, quando você cria experimento emocional do que você já passou, que é igual o que o seu lead tá passando, essa pessoa confia em você, porque você sabe exatamente o que ela tá vivenciando agora. E alguns sinais que o seu lead e que você geraram no rapport. O lead sorri e relaxa. Então, por isso que eu começo a call sempre contando uma piada. Geralmente, né? Sempre, mas geralmente contando uma piada. Principalmente eu falo que o Kadoka mentiu pra mim. Eu falo, cara, eu sou Eliseu, sócio do Kadoka, nossa call é bem tranquila. Mais pra entender um pouquinho sobre você, sobre o seu momento, como que a gente pode te ajudar nesse processo. E, João, conta pra mim, cara, como foi que você conheceu o Kadoka? Já me contou brevemente o que vocês conversaram, mas o Kadoka tem a péssima mania de mentir pra mim, então nada melhor que eu ouvir da fonte a verdade. E o cara já quebra o gelo, já dá uma risadinha e a gente segue a call nesse ritmo. Eu já até comentei sobre isso antes, né? Sobre essa forma que eu utilizo. Aí é você entender o que cabe a você utilizar com o teu especialista, se faz sentido ou não faz sentido você ter essas quebras de gelo mais cômicas, assim, né? Mais engraçadas, onde você realmente faça ele rir logo de primeira. Que o cara, o sorriso ele te desarma. Então, se dá um sorriso, você desarma totalmente. E você começa a call mais tranquilo. Ele conta coisas pra você sem você ter que perguntar. Por isso que o silêncio é fundamental. Toda call minha, eu aprendi isso, né? Eu sempre quis preencher o silêncio. Eu fazia uma pergunta, o cara respondia e ele estava processando a resposta. Eu não esperava ele responder, eu já emendava com outra pergunta, eu já emendava com outra complemento. Eu queria responder o que o cara queria falar. Então eu tentava presumir. O cara tava pensando no raciocínio, por exemplo, beleza, eu como você começou no digital? Aí eu responderia, cara, eu comecei em 2017 ali, na operadora Oi, em 2021 fui promovido para gestor comercial, em 2022 eu comecei com, aí eu já, antigamente eu começava a falar, chutar, dropshipping, afiliado, eu já interrompi o cara, não deixava o cara pensar, não deixava o cara, ele formular a resposta dele, e essa ansiedade atrapalha totalmente, porque tem coisas que o lead ele vai te contar sem você perguntar. Como, por exemplo, por que que eu saí da operadora Oi para o digital? O que que me fez migrar do tradicional para o digital? Talvez eu já poderia falar sem nem mesmo o close ter perguntado. Mas isso vai acontecer quando a gente der espaço para o silêncio, que é fundamental numa call. Então, em vários momentos da call, eu gosto de deixar o silêncio, mesmo que seja constrangedor. Porque eu espero o lead falar. E geralmente eu conto até 3. Porque se eu contar até 3 e o lead ele não falou, aí eu vou lá e implemento. Eu vou lá e pergunto outra coisa ou complemento com o assunto que ele me disse. Então eu faço uma pergunta, espero ele responder, conto mentalmente 1, 2, 3 e falo. Não é novamente, não é uma fórmula de, pô, em 3 segundos se o cara não falar é porque não tem nada pra falar. Não. Mas evita bastante aquela situação de fala você. Fala você. Quando você interrompe alguém, né? Tem aquela questão que os dois falam no mesmo tempo. E aí fica nesse embate de quem fala, de quem vai falar mais. Então, ter essa prática de falar, perguntar e esperar o lead responder tudo que você perguntou. Você fez uma pergunta, espere ele responder. Respire. Não precisa interromper o raciocínio do teu lead. Tenha paciência, né? E, cara, silêncio é fundamental, principalmente na hora do preço. Quando você passa o preço, quem fala primeiro perde. Eu tenho isso em mente. Toda vez que você fala o preço, você falou primeiro, você falou que poderia dar desconto, você falou que poderia melhorar a taxa para ele melhorar o parcelamento, tu já perdeu. Ele sabe que vai poder te sugar até onde você não aguentar mais. Então, uma prática também do silêncio para ser bem aplicada na hora do preço. Falou o preço, fala, cara, como você prefere? No Pix ou no cartão? Cara, realmente esse valor seria muito absurdo para ti, para dentro de 6 meses você ter resultado? E espera ele falar. Se vai ser absurdo, se não vai. Se ele falar que não vai ser absurdo, então já posso considerar um mentorado? Então já posso considerar um cliente? Então a gente já pode concluir agora? Ele começa, né? O lead começa, quando gera rapport, ele começa a falar com mais liberdade e empolgação. Isso que é muito legal. Quando o lead ele realmente está super confortável contigo, como se fosse teu amigo, né? Então ele começa a falar sobre os objetivos dele, sobre o que ele realmente quer, sobre o que realmente impactou ele para ele ter tomado a decisão de mudar. Então vejo que o que eu tenho trabalhado muito nas minhas coisas hoje em dia é, cara, se você sabe tudo isso, se você já está estudando tudo isso, por que que você realmente não teve resultado? E isso faz com que o líder realmente reflita e veja o que que faltou para ele.
Teve um caso mesmo de um lead, de outra operação, não foi da do Cadoca, que ele nunca tinha investido, ele é formado em agronomia e nunca tinha investido em nenhuma mentoria pro digital. E eu fiz esse comparativo. Eu falei, cara, pra você ser um profissional bom hoje, o que que você tem que fazer? Ele falou, pô, ele mesmo respondeu, eu tive que fazer faculdade, óbvio, preciso de faculdade pra você fazer dinheiro na minha área. Aí eu perguntei, por que que no digital você acredita que vai ser diferente? Você acredita que o digital vai te dar mais dinheiro ou menos dinheiro? Mais dinheiro. Então por que que você acredita que no digital você sozinho vai conseguir? Não tô dizendo que você tem que comprar um curso agora, que você tem que comprar uma mentoria, eu só tô te perguntando, se pergunte, por que que você pagou, sei lá, talvez 40 mil na faculdade para trabalhar como você trabalha até hoje, 11 horas da noite, e no digital você acredita que só assistindo os vídeos no YouTube você vai conseguir ter resultado. Só que isso eu só consegui saber por quê. Porque ele tava tranquilo comigo e me falou, não perguntei se ia fazer faculdade. Ele mesmo disse para mim que tinha concluído a faculdade, que era agrônomo e tudo mais. Então, ter esses espaços de silêncio faz com que você tenha informações que você não perguntou e deixe o lead, né, mais livre e empolgado para contar mais sobre a vida dele. Porque imagine, você é uma pessoa desconhecida. Eu sou uma pessoa desconhecida para várias pessoas aqui. Para Jossi, para o Rodolfo, que fez a call comigo 2 vezes. Para quem mais? Para o Felipe também, né, que fez a call comigo, enfim. Para várias pessoas que passaram por mim, pro Pablo, enfim, eu sou uma pessoa desconhecida, mano. Entendeu? Então, para você se abrir para uma pessoa desconhecida, para você falar suas dificuldades, seus desejos, suas dores, tem muita gente que tem essa trava. Eu não tenho, porque eu sei que talvez eu nunca mais vou ver ninguém aqui. Hipoteticamente, né? Numa call, por exemplo, se eu entro numa call de vendas, eu sei que eu posso xingar o vendedor e qual vai ser, o que que vai acontecer? Nada. No máximo, o cara vai me bloquear no WhatsApp. Só que quando você cria esse rapport mais tranquilo, quando o lead ele fica relaxado contigo, ele te conta coisas que você nem esperava e que você pode utilizar como munição para o pitch. Tá fazendo sentido, turma? Tá ficando claro? Tá conseguindo acompanhar? Passa um feedback aí. Se eu tô viajando muito, tá dando pra acompanhar o raciocínio. Boa. Bora. Vamos. Mete marcha. Vamos. Então, vamos para cima agora dos 3 pilares que eu considero fundamentais para um rapport estratégico. O primeiro é experimento natural. Ajustar tom de voz, ritmo e linguagem. Isso aqui é fundamental, velho. Isso aqui todo vendedor sacana usa presencialmente, que é justamente replicar o que o teu cliente está fazendo. Se o cara tá com a mão no queixo, você coloca a mão no queixo. Se o cara tá com a mão assim, você faz a mão assim. Se o cara coça a cabeça, você coça a cabeça. Porque o cara se imagina que tá no espelho. Não é você imitar descaradamente, por exemplo, o Rodolfo tá com a mão na boca, você vai ficar igual o Rodolfo. Não. Mas é você, em certos momentos, imitar o que ele tá fazendo. Essa é uma forma de você espelhar o comportamento, espelhar as ações dele. E uma forma de tom de voz é o que, Eliseu? Eu sempre começo a minha call gritando. Eu sempre começo a minha call com tom mais alto. E eu vou identificando se o lead ele é mais passivo, ele fala mais sério, ele fala mais tranquilo, ou se é um cara como eu também, acelerado. Se é um cara acelerado, eu vou manter meu ritmo acelerado. Se é um cara mais tranquilo, mais sério, eu já baixo o tom. Beleza, João, entendi, cara. Show, sou Eliseu, sócio do Cadoca, nossa qualquer bem tranquila. Ou, pô, João, que massa que você tá aqui e tudo mais. Sou sócio do Cadoca, nossa qualquer bem tranquila, mas pra conhecer um pouco da tua operação, saber um pouco como a gente pode te ajudar. E, cara, antes da gente começar, conta pra mim como foi que tu conheceu o Cadoca. Então, são 2 formas diferentes de você espelhar o cara. Só que eu sempre começo alto, espero a resposta do cara e vejo se eu posso seguir no meu ritmo, acelerado, ou se eu vou seguir o ritmo passivo no tom de voz. Não é ser passivo na venda, mas é passivo no tom de voz. É adequar o perfil do cara. Não adianta você ser um cara muito extrovertido para alguém introvertido. Ele vai estranhar, ele vai repelir, é natural. Assim como você ser um cara introvertido para um cara extrovertido. Ele vai se fechar, ele não vai se abrir. Então, adequar o seu tom de voz, ritmo e linguagem é fundamental. Quando eu tô, por exemplo, eu fiz ontem um call com os 2 pais e os filhos desse. E as crianças, né, para mentoria. Então, o meu tom de voz, a minha linguagem foi toda voltada para mostrar para os pais que eu entendi que eu poderia passar segurança para eles entregarem os filhos deles para que a gente pudesse ensinar. Então é totalmente diferente quando eu faço alguém com uma call com 16 anos, com 18 anos, com 25 anos ou com 40 anos, por exemplo. Então, tom de voz, ritmo e linguagem é fundamental também. E soar como alguém da tribo do lead. Eu sempre busco, dentro disso aqui, eu sempre busco. Tudo é repertório, né? A gente volta a falar sobre isso, repertório, repertório. Eu tenho que patentear essa palavra aqui, repertório na venda. Porque
Quando você tem repertório, você consegue utilizar, por exemplo, esse cara da agronomia. Eu consigo utilizar esse repertório em qualquer outra questão, seja o cara que trabalha mais, seja o cara que passa o dia todo na lavoura. Então eu consigo pegar é, é, pontos em comum para usar contra os leads, quando eu tenho repertório. E eu falo como alguém da tribo dele. Por exemplo, o Binara. O produto do Binara é o quê? É desenvolver aplicativos, é tecnologia, é Python, Java, C Sharp, é os caralho a quatro lá. Eu não entendia nada, mano. Real. Eu entrei como close do Binara em novembro, em dia 20 de novembro, minha primeira call no Binara. Eu não entendia nada, zero. E cada palavra que os caras falavam, eu ia anotando e na próxima call melhorava, na próxima call melhorava, pra ser igual ao cara. Eu não mentia falando que eu era dev, não precisava mentir. Mas eu tinha um leve entendimento. Eu já entendia que Java era o início, que Python era a mais antiga, que tem o Gustavo. Tem um maluco que é o pai de todos, que é o cara que ensinou todo mundo. Eu esqueci o nome do cara, mano. Mas enfim, tem muito tempo que eu não tô com essa operação do Binhara. Mas tem um cara que ele formou vários devs, que é o que a gente chama de pai de todos. E aos poucos eu fui me inteirando sobre isso. E quanto mais eu me inteiro sobre o assunto, mais próximo do que eles vivem, eu vou falando, né, numa call. E assim eu me torno alguém da tribo dele. Eles me enxergam como igual, tá? Então, seja do direito, da advocacia, seja na área do digital, entender um pouco sobre o nicho que tu tá falando ajuda muito na venda. Porque tu fala de igual para igual. Por exemplo, eu perguntava muito na call do Binhara por que ele começou na área da tecnologia, se foi porque ele já jogava CS, GTA, ele queria entender a linguagem por trás, a programação por trás, ou se ele caiu de paraquedas, fez transição de carreira. Perguntava qual tecnologia ele começou a estudar, perguntava por que ele preferiu C Sharp do que C, do que Python, por exemplo. Ou seja, às vezes não tava nem sabendo o que eu tava perguntando. Só que pro cara fazia sentido, saca? Então, tipo, novamente, não é mentir, mas é você ter um leve entendimento sobre o produto do teu especialista e a tribo deles, né? E o ICP do cliente que você está falando, para ter algo em comum ali. Interesse genuíno é fazer perguntas que mostram que você realmente se importa com o lead. Isso eu falo sempre, velho. Isso eu sempre falo em nossas calls. O interesse genuíno, ele conta bastante ali para você fechar a venda, porque cada pessoa não é só um pix ali que tu vai receber. É de fato uma vida que você pode transformar. E essa vida que você transforma se desmembra em várias outras vendas, porque um feedback positivo, um resultado que você entrega para o seu produto, vai se desmembrar em mais autoridade. Se você é especialista, se você é expert, se você é coprodutor, se você não é só closer, por exemplo, um feedback bom faz com que tu cobre 5 vezes mais em um produto seu, saca? Porque tu entrega resultado. Então, fazer perguntas que realmente mostram que você se importa e aí, velho, você desativar o WhatsApp, você fechar todas as suas telas aqui, fechar todas as suas guias e realmente prestar atenção na call. Isso era algo que eu tinha muito defeito também em calls, era não prestar atenção literalmente no que o cara tava falando, que às vezes falava uma palavra que eu poderia utilizar no final do pitch. Então eu tava aqui fazendo call e tentando ver qual era a próxima call que ia ter, tentando ler o briefing aqui do cara, tentando, sei lá, botar pra gravar, tentando fazer tanta coisa, menos prestar atenção na call. Isso me fez perder várias vendas. Então hoje a minha conversão está em 47% dessas 360 calls que eu fiz. E eu poderia ter convertido muito mais se eu tivesse, de forma bem sincera e honesta, prestar atenção na call. Prestar atenção em cada palavra que o lead fala e poder fazer as perguntas certas. Porque as perguntas certas, elas não saem do nada, elas não saem de script. A pergunta certa sai literalmente quando você presta atenção no que o lead está falando. Quando você realmente se importa com o que ele está falando. Por quê? Porque você tem um gatilho ali. Cada palavra tem um significado muito forte por trás do que o teu lead fala. Não é só fazer dinheiro, é o porquê fazer dinheiro. Não é só trabalhar de casa, é o porquê trabalhar de casa. Não é só ter tempo, é o porquê ele quer ter tempo. Tem filhos nesse meio dessa história, tem um pai que ele quer dar orgulho, tem uma ex-namorada que ele quer se vingar fazendo dinheiro. Então, cada pergunta boa surge das palavras que o teu próprio lead te faz. O que te fez chegar até aqui? Então eu gosto de perguntar isso aqui quando o lead ele é um cara que sabe mais, né? Quando é um lead que tem um alto nível de consciência, eu falo, cara, beleza. Se você sabe tanto, o que te fez tomar a decisão de participar dessa call aqui agora? E eu começo a entender se o cara é um curioso e eu não perco tempo com ele, ou se o cara realmente tem algum gap ali que ele pode me passar de dificuldade que ele não deixou claro. Há quanto tempo você está tentando resolver isso? Então, isso que eu pergunto muito também, que é basicamente entender há quanto tempo tá estudando, velho? Por quê? Aí ele dizia, cara, eu não vou não, não vou participar não, beleza. Você prefere continuar mais 2 anos tentando sozinho pra não ter resultado? Tu já tá 2 anos e tu sabe o resultado de estar sozinho. Qual foi o resultado? Eu deixo o cara responder. E se ele não responder, eu falo, zero. O resultado que você teve tentando sozinho foi zero. E por quanto mais tempo você quer continuar sozinho?
Não é manipular o cara. É o que ele me disse. Ele me disse que está há 2 anos tentando sozinho. Ele me disse que já investiu mais de 20 mil reais em mentorias. Ele me disse que mesmo investindo 20 mil reais, ele não conseguiu ter resultado. Então, João, por quanto mais de investimento tu vai precisar perder para resolver isso aí? O que que você espera para resolver isso aí? E a gente tem um gatilho de urgência também. Tempo é urgência. Alimentar emocional. Validar o que seu lead sente. Cara, eu entendo você. E no seu lugar, eu senti a mesma coisa. E na sua posição, eu me sentiria assim também. E quando eu passei por isso, eu também senti isso. Então, validar o que ele sente é fundamental para ele se sentir o quê? Acolhido. O que que a terapia faz? O que que a terapia faz, turma? Porra, não é possível. Ninguém sabe, pô. Ninguém fez terapia não, todo mundo maluco. Só tem doido aqui na Gol, mano. Vou te indicar minha terapeuta. Com licença. Oi. Fala, Lucão. Pelo que eu tô entendendo, boa noite a todos. Acolher e entender que o próximo está se passando, Boa. né? E exercer a necessidade que ele realmente precisa e entender o que ele está se Boa. passando. Boa. Realmente. Total, Lucão, é isso aí, velho. E, cara, eu faço muito isso na call. Eu faço a simulação. Fala, beleza, quem procura um psicólogo, procura o quê? O cara fala. Quem procura um nutricionista, procura o quê? O cara fala. E eu falo, velho, e tu chegou aqui na call procurando o quê? Aí o cara fala, eu chego aqui procurando conhecimento. Eu chego aqui procurando fazer mais dinheiro. Eu chego aqui procurando sair do zero. Ou seja, eu já tenho exatamente o que o cara tá procurando, pô. Exatamente o que o cara tá procurando. Então eu faço perguntas aleatórias e que o cara acha que merda é essa que esse cara tá falando. Então eu pergunto, João, que um psicólogo. Quem vai no psicólogo, cara? Procura pelo quê? Pô, por tratamento psicológico, por melhorar o emocional e tudo mais. Quem procura nutricionista, João? Procura pelo quê? Pô, por emagrecer, por ter um planejamento, por isso, por aquilo. Show. E você, João, chegou aqui procurando o quê, cara? Aí um cara fala. Aí eu falo, show. E é isso que eu quero te entregar. E é isso que eu tô te entregando. Então eu já noto isso. Que o cara tá procurando conhecimento. E aí chega no final, eu falo, como eu sempre falei pra vocês, mano, hoje eu não vendo mais conhecimento. Hoje eu vendo o quê? Direcionamento, acompanhamento, alavancagem. Eu falo, cara, você disse pra eu tava procurando conhecimento, e conhecimento eu te entreguei dentro desses 30 minutos aqui de sessão estratégica, dentro desses 30 minutos de aula. O que eu quero te mostrar agora é direcionamento. É como pegar todo esse conhecimento que você absorveu e transformar em resultado real dentro de X tempo. Alcançar X mil dentro de X tempo. Só que isso eu só sei quando, turma? Quando eu faço o experimento correto, quando eu tenho interesse genuíno e quando eu faço alimento emocional, validando o que o cliente sente. E mostrando que eu realmente entendo o desafio dele. Porque você não entrega a sua vida para o médico e não entende o que está passando. Muito menos seu cartão de crédito. Então, o lead só vai entregar o cartão quando ele entender que você realmente entende o desafio dele. Isso gera o quê? Confiança. Certo? Dúvidas nesse processo? Então, espelhamento, ajustar tom de voz, ritmo e linguagem, posicionamento na câmera, sempre mostrando o tronco. Eu tento deixar meu microfone um pouco mais para baixo. Tudo, velho, tudo importa. Cada micro detalhe, cada gaguejamento, cada trava, tudo importa no final. Tudo tem peso, certo? Não tô te dizendo que você tem que ter o melhor cenário no mundo, o melhor microfone, não. Mas no final, velho, tudo importa. E quanto mais você conseguir se adequar, mais ainda você faz. Isso é um fato. Então, pô, pegou sua primeira comissão ali, pegou seu primeiro. Dividiu sua primeira comissão com teu especialista, já investe em um cenário legal, em microfone, porque isso no final conta. Só de fazer uma call, tu já tá te diferenciando. Porque o que tem de gente vendendo por IA, o que tem de gente vendendo de tráfego direto, não existe, velho. Tem muita gente. E o diferencial qual é? Não é só a gente que faz isso, mas muita gente já faz. Que é essa call estratégica aqui. A gente perde volume, só que a gente ganha o quê? A gente ganha. é, A gente ganha conversão. Taxa de conversão aumenta. Beleza? Vamos seguindo. Frases que funcionam na abertura da call. Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Cara, o Kadoka já me disse um pouquinho do que vocês conversaram e eu me identifiquei com uma coisa. Eu me identifiquei com isso aqui.
Eu me identifiquei que tu joga tênis. Eu me identifiquei que tu gosta do Flamengo. Eu me identifiquei que tu gosta de açaí. Eu me identifiquei que tu gosta de carbonara. Eu me identifiquei que tu já foi pra Itália. É- Repertório gera ponto de conexão. Então, ter um bom briefing é fundamental e é algo que a gente busca. Eu leio, cara, quando eu tenho com 8 calls na agenda, raramente eu consigo ler. Mas eu tento sempre ler. Por quê? Isso mostra que você realmente se importa. Porque o cara sabe que você parou para ler um pouco do que o teu especialista contou para ele que vocês começaram, que geralmente é o SDR, né? Então, o que o teu SDR traz ali de informação, você já entra, não é para você validar tudo, tipo, ser 30 minutos da call você falando o que teu expert disse para você, não, mas valida uma coisinha, tem esse primeiro ponto de conexão aqui. E todo o resto, o teu lead tem que falar. E a gente volta no ponto de ontem, né? Do lead de ontem, não, perdão, da última aula, que é o lead se escutar. Foi aqui no diagnóstico que a gente viu isso. Sobre o lead se escutar aqui, ó. Quando o lead se escuta, falando sobre a própria dor, ele mesmo se convence que precisa mudar. Então, eu posso sim utilizar o briefing para criar um rapport inicial, mas sempre na atenção de nunca ser algo a mais. Deixa o lead falar tudo o que ele quer falar, dando espaços para respiro. Cara, muito obrigado por estar aqui hoje. Quando for empresa, quando for realmente pessoas que é, ticket muito alto. Assim, eu nunca agradeço pelo cara estar na call. Não é um favor que ele está fazendo. É uma via de mão dupla. A gente dá conhecimento e oferece a oportunidade de alavancar o negócio dele. Mas quando é alguém que é realmente muito grande, dá pra gente utilizar. Cara, muito obrigado por estar aqui. Eu imagino o desafio que é você parar para olhar o seu negócio agora. Imagino que não deve ser fácil, seu tempo deve ser muito corrido. Isso já quebra também a barreira, porque quando se trata de empresa, entra a sociedade, entra outras barreiras para o fechamento na call. Entre outras barreiras para o fechamento na call. Então, valorizar que o cara parou tudo para poder estar contigo, assim como você também parou tudo, parou sua vida para poder estar com ele, é fundamental. E validação também. Essa frase aqui entra na validação aqui atrás, que é João, pelo que você me disse, cara, já dá pra ver que você tem visão. Só falta executar. João, pelo que você me passou, eu já vejo que você já tem muito conhecimento. O que que você acha que falta pra você realmente ter resultado? Certo? E eu uso muito isso no começo da call, velho. Eu não espero os 30 minutos da call pra bater no cara. Eu já começo a call macetando. Então, começa fazendo um rapport inicial, falando sobre como que ele conheceu o meu especialista, foi pelo YouTube, foi pelo Instagram, se ele já tem experiência no digital, ou no produto ou no serviço que eu quero vender, e já implemento. Cara, pelo que você me disse, esse já tem muito conhecimento. Se o cara realmente tiver conhecimento, se for do zero, aí não tem como usar. Mas você tem conhecimento e tem muita visão. Só me explica, o que que realmente faltou para você sair do zero? O que realmente faltou para você sair dos 10K? O que realmente faltou para você sair dos 100 mil? O que realmente faltou para você fazer 200 mil reais? O que faltou para você dobrar os 25 para 50, por exemplo? Evitar elogios genéricos e forçados. O que que é um elogio genérico aqui, turma? O que que vocês consideram um elogio genérico, turma? Se fosse para elogiar essa call aqui, o que seria um elogio genérico para essa call aqui de hoje? Boa pergunta. Você ensina muito bem. Boa, Paulo. Você ensina. Que Calboa tá sendo boi top. Pô, faz sentido. Faz sentido, Eliseu. Tu tá falando faz sentido. Isso é um elogio genérico, mano. Isso não mostra que você realmente tá prestando atenção. Concorda comigo? Tipo, é igual você ouvir o cara falando sobre. O cara falando que, perdeu a mãe e por conta disso ele quer fazer dinheiro pra pagar o médico pro pai. Aí você fala, pô, realmente faz sentido. Muito bom esse teu objetivo aí. Você não tá ouvindo o cara tá falando. Você não tá entendendo o quão forte é isso que ele quer. Você não tá entendendo o quão forte é isso que ele te passou. A dor dele. A dor dele é não perder mais um familiar por conta financeira, velho. Por não conseguir pagar um tratamento pra mãe. Saca? E o tanto de vezes que a gente ouve isso na call, velho. E a gente não presta atenção. Que a gente lê isso na mensagem, a gente não presta atenção. A gente só reage o tempo todo. A gente só reage. A gente só vive como se a gente tivesse. A gente vive a vida como se a gente estivesse no Instagram o tempo todo, só rolando na tela, saca? Só rolando o feed. Então, alguém falar algo importante pra gente só rola o feed. A gente só confirma, assente com a cabeça e rola o feed. Isso é péssimo pra gente viver nesse automático. Porque a gente perde não só a chance de vender, que é importante, mas a chance de conhecer pessoas e ter o quê? Repertórios.
Repertório de alguém que perdeu um parente por conta de dinheiro, que eu posso usar com outra pessoa futuramente. Não é usar a dor dela, mas usar a motivação de que se ela perder um parente por questão financeira, você pode ajudar ela a evitar a morte, ninguém evita, mas prevenir de que essa situação específica se repita. E dinheiro não é tudo, mas compra tempo. Compra tempo, compra. Não compra saúde, mas compra uma melhor vida. E a gente sabe disso, ninguém tá aqui por, por outra ideologia. É por dinheiro. Porque dinheiro é fundamental na nossa vida. Então, cara, se você for pra um call pra realmente não prestar atenção, não faça. É igual eu falei na nossa última call ali, na nossa última aula. Eu não faço call com o lead que tá dirigindo. Boa, Caião. É isso, mano. O Caião deu um elogio sincero aí, mano. Isso é um elogio sincero. Valeu, irmão, pelo feedback. Então, cara, eu não faço com qual o cara tá dirigindo, o cara tá sem tempo na faculdade, o cara tá correndo, o cara já chega querendo saber preço. Não faço call, por quê? Não adianta, velho. É um tiro no pé. Então, nem adianta também. Esqueci a conversa, boa. Isso aqui tava errado. Então, nem adianta também você fazer um call sabendo que daqui uma hora, daqui 40 minutos vai ter outra. Deixa um respiro. Se você não tem habilidade ainda pra fazer várias calls, deixa um respiro aí pra que você não se perca. Começar com perguntas frias demais, tipo, fala aí de você sem aquecer a conversa. Isso que é horrível também. Imagina chegar numa balada e o cara chegar do teu lado, o homem chegar do teu lado, e aí, fala de você um pouquinho aí. Pô, a não ser que você esteja passando necessidade, fome, não tá pegando ninguém, pode até funcionar. Mas, mano, comigo não iria funcionar, saca? Porque realmente não gera o quê? Não gera conexão. Não gera conexão. E vendas é o quê? Conexão, velho. Vendas é conexão, tá? Então, como que eu faço pra pessoa falar sobre ela? Novamente. Fala, João, sou Eliseu, sócio do Cadoca, nossa qual é bem tranquila. Já me contou um pouquinho sobre o que vocês conversaram, cara, mas nada melhor que saber a fonte, né? O Cadoca tem a mania de mentir pra mim, então, cara, seja verdadeiro, conta tudo que você conversou com ele. Ele começa a falar como que conheceu ele, como que, o que que eles conversaram, já começa a fazer algumas anotações. Fala, legal, cara, já deu pra entender um pouquinho aí sobre o que vocês conversaram. E me conte aí, qual é a tua experiência dentro do digital? Tu já comprou alguma mentoria que deu resultado? Já comprou algum curso que te entregou algo que você não esperava e realmente não te trouxe resultado? Enfim, conta pra mim como que tu começou no digital. O cara começa a contar. E hoje, cara, o que que você faz? E daqui 6 meses, quando você quer fazer? E como você pretende fazer? Então já começa o tarará, tarará. E obviamente, dentro de cada palavra que esse cara me solta, eu tento encaixar algumas outras perguntas nesse interlúdio, nesse meio. Tipo, por exemplo, como que ele começou no digital? Ah, começou no digital por conta de um amigo meu, que ele começou comigo, e hoje ele tá fazendo 20k e eu não tô fazendo nada. Por que que você não tá fazendo 20k ainda como ele? Por que que vocês separaram? Então eu começo dentro de cada conversa ali. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá, boa. Acho que agora melhorou o OBS. Então eu começo dentro de cada palavra que esse cara solta a fazer novas perguntas para pegar novas informações, certo? Bom, turma, estamos chegando no final, tá? E o diagnóstico ele começa com o quê? O diagnóstico ele começa com conexão. Um diagnóstico só acontece quando o lead se sente confortável e confiante com você. Um ambiente seguro, inclusive para o lead dizer um não, que é melhor do que dizer um talvez, um amanhã ou mais tarde. É um sim claro ou um não claro. E antes de puxar as dores e desejos do lead, abra seu coração e escuta dele com empatia e posicionamento. Certo? Então, um bom diagnóstico só acontece quando ele se sente confortável e confiante com você. E antes de querer vender, antes de querer saber a dor e o desejo do seu lead, abra a escutativa, abra seu coração, escute com empatia e posicionamento. E responda isso de forma sincera. Cadê? Com interesse genuíno. Porque assim você cria relacionamento, assim o cara entra satisfeito, assim ele tem resultado, resultado vira mentorias mais caras e tudo flui bem. Fechou? Dúvidas? Podemos ir para a parte da prática. Dúvidas?
Se não tiver dúvidas, é sinal que eu explico muito bem, né? Então, vamos para a prática. Na prática, como sempre, né? Escreva uma frase, todo mundo. Escreva uma frase que você usaria para abrir uma call e gerar conexão. Depois disso, responda o que você percebe que pode melhorar no início das suas calls. Eliseu não faz call. Hipoteticamente, então, se imagine fazendo uma call. Então, valendo, 2 minutinhos, escreva uma frase que você usaria para abrir uma call e gerar conexão. Depois responda o que você percebe que pode melhorar no início das suas calls. Sempre no meu coração esteja uma... Pam, pam. Bora, 1 minuto e 20. Boa! Caião foi sacana aí, hein? Esse foi sacana, meu velho. Boa. Um minutinho. Um minutinho. Can 44 segundos. Boa, acabou. Bora. Valeu, pô, já entendi. Bora. Maravilha, deixa eu ver. Vamos começar aqui do Caião. Pai, meu querido, boa noite, como você tá? Esse boarding top aí, boa, nice. Olá, vocês estávamos conversando sobre você, mas eu queria... Paulo, eu não entendi, meu irmão, esse começo, velho. Estávamos conversando sobre você, mas eu queria entender... Desculpa. Se quiser reescrever. Opa, olá, estávamos conversando sobre você, mas eu queria que você me explicasse como funciona essa operação e qual é o momento atual pra gente poder... Boa. Tá, eu não entendi. Se quiser reescrever, mano, que pra mim ficou bem confuso esse começo. Que a gente já dá uma mexida. Pra mim que sou iniciante, procuro melhorar cada dia e falar com quem tem experiência para me ajudar a entender essas operações. Boa. Sim, fala meu jovem, queria saber mais sobre você. Poderia me falar se você se sentir feliz com... Boa, tá, entendi. Eu só queria dizer algo que o Kadoka já falou. 80-10-10, se encaixa no que você ensinou hoje. 80% do tempo ouvindo lead, se interessa em 10% mostrando problema. Exato, velho. 10% negociando. Ô, Eliseu, Manda. meu mic aqui. Posso fazer uma pergunta mais fugindo desse negócio de rapport? Rapidão. Manda. É o seguinte, já tô com a operação rodando aí faz 1 mês e meio, nicho de odonto, mais focado para recém-formados, são 2 experts. Aí eu tô fazendo as calls, por enquanto eu tô fazendo tudo, não tô conseguindo, não contratei ninguém ainda, mas não consegui, tô indo atrás. Mas eu tô tendo um problema de que minhas calls estão demorando muito. O que eu fiz? Em fevereiro, eu participei de um evento aí da Full Sales. Boa. E os caras passaram uma estrutura de apresentação e eu peguei e adaptei para o meu nicho, para o nosso modelo aqui, para o nosso mecanismo, tal, para nossa
Adaptei a apresentação pra gente aqui. Sim. E, meu, deixei um negócio. Coloquei muito tempo nisso. Só que eu acho que eu tô destruindo esse 80-10-10 aí com essa apresentação, velho. Tá, Tá pegando muito tempo, tá uma hora tá. de apresentação e o resto é, tipo, dá 2 horas de call, uma hora de investigação ali e uma hora de apresentação. Qual é o E produto? aí tá muito tempo O que isso. que você resolve? Hã? O que que você resolve? A gente, tipo assim, o que que um recém-formado hoje, ele tá sem direção. Então a gente dá uma direção para ele. Na verdade, o nível de consciência deles disso é bem baixo. Então a gente dá uma direção e a gente entrega uma estrutura, que é uma estrutura 3-1 semanal, porque é meio difícil falar isso para quem não tem uma noção, mas eu vou falar direto, né? Pode É uma falar. estrutura 3-1 semanal. O dentista trabalha 3 dias com a clínica, um dia ele vai atrás de captar paciente, networking ativo, e no outro dia ele aluga um espaço num consultório de uma clínica parceira, assim, e leva esses pacientes que ele captou de forma particular para atender eles e, tipo, cobrar o quanto que ele quiser lá, sem depender dos outros falarem para ele quanto que ele vale. Então, a gente foca em independência. E aí, para isso, a gente fala assim, mas não adianta nada você ter essa estrutura, você pegar e falar assim, vou captar paciente, mas você não sabe como captar paciente. E aí a gente ensina pré-vendas, vendas, pós-venda e gestão. Boa. Você, E aí você eu tô lembra? perdendo muito tempo explicando sobre o que é pré-venda, sobre o que é venda, pós-venda, gestão. Eu entro em detalhes, sabe? Porque Boa, o cara, querendo ou não, ele não tem muita noção. Ele boa. sabe do conhecimento técnico da faculdade, entendeu? Então entendi, total. Mas qual é o seu papel? Meu papel é direcionar ele. Boa, não é explicar. Então veja, eu entendo esse ponto da gente passar o máximo de informação. Mas qual é o meu papel na operação do Cadoca? Hã? Qual é o meu papel na operação do Cadoca? É direcionar também. Então veja, Direcionar. exato. Então, tipo, cara, às vezes o cara não quer saber exatamente o que que ele vai fazer, ele quer saber o que? O resultado final daquilo, desse 3-1-1 que você me disse. O Uhum. cara não quer saber exatamente cada detalhe disso aqui que eu mostro pra ele. O cara quer saber o quê? O resultado O disso. que que ele precisa fazer? Exatamente, que é isso aqui. E o que que ele precisa fazer? Abordar 10 pessoas, fechar com um, criar produto que entrar o cliente procura e vender. É simples assim, Eliseu? É simples, só que dentro de cada quadrado desse tem o quê? Os pormenores. Eu É preciso isso que eu explicar, tô fazendo. eu preciso explicar isso? Nem Não. sempre. Depende do lead. Tem gente que vai É. querer saber cada pormenor desse, que gera mais pormenor, que gera mais pormenor, que gera mais. Eu tô escondendo? Não. Só que é Uhum. difícil? Não, também. Uhum. No geral, qual o trabalho do cara? Abordar 10, fechar com um, criar produto e vender. Como que eu vendo? Conteúdo, agendamento, fechamento. Como que eu agendo? Uhum. Como que eu acho cliente? Como que eu faço prospecção? No final de tudo, fala, João, para ser um dentista bom, para fazer 10 ficar como dentista, eu já tenho informação. O que que falta para você? Direcionamento. Uhum. Ponto. Fechou. Entendeu? E aí, pegando Ó, mais esse negócio do negócio da Full Sales, o que que eu vi? Que os caras são muito institucional na apresentação. Não sei se você já consumiu algum conteúdo já deles. sou mentorado deles. Se é? Aham. Então. Só que na apresentação os caras pegam e, tipo, colocam uns slides meio, tipo, não há nada mais lucrativo do que comercial para quem tá na internet hoje. Aí os caras, o Yuri pegou e falou assim: você vai falar isso, isso, isso nesse slide. Aí eu fico meio na dúvida se eu Você coloco isso precisa ou fazer não. isso. Tipo, não há nada Veja. mais lucrativo do que um 3-1 para um dentista recém-formado. Não sei se faz sentido colocar essas coisas. Não, Aí eu vou total. vendo, né? Concordo. Veja. Concordo contigo. E, por exemplo, qual a premissa que eu sigo aqui de tudo que eu aprendi com eles? Promessa, nome do programa, a apresentação do fundador, como o produto funciona, metodologia por trás, prova social, como funciona a entrega na prática, bônus, resumo todas as entregas com coragem, valor parcelado. Exemplo prático do Uhum, que eu faço. A gente pegou um especialista, a gente e eu,